Olá, está no ar o informativo TV UFMA desta quarta-feira. Confira os destaques de hoje. O Ministério da Saúde libera o uso da cloroquina pelo SUS em casos leves da Covid-19. Pesquisa do IBGE revela que São Luís é a quinta capital brasileira com maior percentual de favelas e invasões. Câmara dos Deputados aprova projeto sobre o uso obrigatório de máscaras em todo o país e tem multa para quem não obedecer. E os números do novo coronavírus no Brasil e no Maranhão. Agora, no Informativo TV UFMA. Veja os números de hoje da Covid-19, de acordo com as secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 17.997 mortes provocadas pela Covid e 272.277 casos confirmados da doença em todo o país. O Brasil continua sendo o terceiro país no mundo com maior número de casos confirmados, atrás dos Estados Unidos e da Rússia. Só nas últimas 24 horas foram mais de 1.200 mortes no país. No Maranhão, já são 634 mortes e 15.114 casos confirmados. 3.035 pessoas se recuperaram da doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes do novo coronavírus na capital e na região metropolitana é de 92,86%, de acordo com o governo do Maranhão. O Ministério da Saúde divulgou hoje o protocolo que libera no Sistema Único de Saúde o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para casos leves da Covid-19. Até então, o protocolo previa os remédios para casos graves. Não existe comprovação científica de que a cloroquina é capaz de curar a Covid-19 e a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso do remédio no tratamento do novo coronavírus. O texto mantém a necessidade de o paciente autorizar o uso da medicação e de o médico decidir sobre aplicar ou não o remédio. Dados preliminares de uma pesquisa do IBGE mostram que São Luís é a quinta cidade do Brasil com maior número de comunidades aglomeradas, ou seja, palafitas, favelas e invasões, por exemplo. Ana Tereza Viegas. Segundo a pesquisa do IBGE, entre as capitais brasileiras, São Luís aponta a quinta maior proporção de domicílios em aglomerados, o que representa 32,42% das habitações da cidade. A capital maranhense ficou atrás de Belém, Manaus, Salvador e Vitória. É importante entender o que o IBGE define como aglomerados. Aglomerados para o IBGE são favelas, palafitas, invasões, loteamentos irregulares, entre outros. Ainda de acordo com o IBGE, os aglomerados estão presentes em 18 municípios do Maranhão, o que corresponde a 8,3% dos municípios do nosso estado. Bom, ainda de acordo com a pesquisa, as famílias que vivem nesses aglomerados sofrem com as moradias precárias, com a falta de saneamento básico e também têm dificuldades para fazer o isolamento social, o que prejudica aí no combate à Covid-19. Inclusive, essa pesquisa feita pelo IBGE foi justamente para coletar informações para ajudar no enfrentamento à doença, como explica o porta-voz do IBGE. O que é que a gente observa desses arranjos habitacionais denominados aglomerados subnormais? Geralmente esses arranjos, eles são caracterizados por terem um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais, muitas das vezes estão em áreas de restrição, de ocupação e tem uma grande densidade habitacional, o que nesses tempos de pandemia não é muito interessante, pois dificulta o isolamento social. O Brasil tem mais de 5 milhões de domicílios em aglomerados subnormais, sendo que o Maranhão, dentre as unidades da federação, ele tem a 10ª maior proporção de domicílios em aglomerados subnormais. São um pouco mais de 145 mil, que corresponde a 7,85% do total de domicílios ocupados aqui no estado do Maranhão. Os 4 municípios da ilha de São Luís, eles respondem por quase que um pouco mais de 80% de todos os aglomerados existentes no estado. Todo o estado do Maranhão nós temos 221 aglomerados subnormais, sendo que 178 estão nos 4 municípios aqui da ilha, São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Sendo que Raposa é o município que tem proporcionalmente o maior percentual de aglomerados subnormais e o maior aglomerado subnormal existente no estado do Maranhão está em São Luís e é o Coroadinho. Então, esses dados, como eu coloquei, são dados preliminares,
uma estimativa que estava sendo divulgada da preparação para o censo 2020, e a gente só vai ter esse dado definitivo de pessoas e número de domicílios em aglomerados subnormais quando for feito o censo demográfico 2020 e os resultados forem divulgados. Ana Tereza com imagens de Juarez Lisboa para o Informativo TV UFMA. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados em todo o país enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Maria Espíndola tem mais informações. O projeto, que ainda precisa ser aprovado pelo Senado, prevê multa de valor a ser definido pelos estados. O texto estabelece o uso da máscara em ruas, prédios ou áreas de acesso público. Pode ser máscara feita em casa, desde que esteja de acordo com as normas da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O uso obrigatório das máscaras está dispensado mediante comprovação médica para pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual ou sensorial ou outras deficiências que impeçam o uso adequado da máscara. Ainda de acordo com o projeto, órgãos públicos e empresas autorizadas a funcionar durante a pandemia serão obrigados a fornecer máscaras aos funcionários. O empregador também será multado em caso de descumprimento. Maria Espíndola para o Informativo TV UFMA. E a seguir, o reitor da UFMA, o professor Natalino Salgado Filho, fala sobre a volta do calendário acadêmico de forma remota e sobre a importância de não paralisar as atividades da UFMA.